Boa tarde, a paz do Senhor. A paz do Senhor possa estar na tua vida, na minha também, na nossa. Vou começar contando sobre um testemunho maravilhoso. Eu, graças a Deus, conheço alguns pastores. Pastores que foram os meus pastores lá no Chile, Royer, Cunningham e Glória. Eles, inclusive, vieram aqui esse ano me visitar. Ano passado me visitar, na verdade. Foi ano passado, eles vieram me visitar e ficaram hospedados aqui em casa, então são amigos bem próximos nossos. E foram os meus pastores o tempo que eu morei no Chile. E durante esse tempo, a igreja recebeu um casal de missionários, pastores também, mas eram de um casal estadunidense, né? Os dois americanos que foram pro Brasil e eles já eram de idade, né? Naquele tempo, não sei, assim, uns mais de 70 anos, né? E isso que eu tô falando faz uns 10 anos atrás, ou um pouco mais. Então você pode imaginar que esse casal agora tem mais de 80 anos, aí chegando nos 90 anos. E a gente sempre esteve em contato, mensagens, né, seguindo aí pelas redes sociais e tudo mais. Eles deixaram o ministério, né, aí parado, falaram assim, a gente vai se aposentar depois de anos, né, sendo missionários na Costa Rica, no Chile. Assim, a gente agora quer se aposentar, curtir os netos, os bisnetos. E o que aconteceu foi que faz uns 12 dias eu recebi uma mensagem dela, Janet, e ela falou assim, olha, Dai, ora porque os médicos disseram, né, que o Richard, na verdade, não tem muito tempo de vida, então ora para que Deus fortaleça meu coração, o coração dos nossos filhos, dos nossos netos, né, neste momento. Ela não falou muito bem, eu falei, eu vou orar e tudo, né, eu falei assim, posso saber, né, o que tá acontecendo. Ela falou assim, é complicado, depois eu te explico porque agora eu não posso. E aí ficou, eu orei, né, e tudo, mas ficou aí a mensagem, né. Ela não continuou e eu não insisti também, eu imaginei que ela estava ocupada e tudo, né. Bom, o que aconteceu é que depois, né, ela mandou uma outra mensagem falando assim, olha, o Royer e a Glória, né, que são esses pastores do Chile, estão viajando aqui para os Estados Unidos. Eu convidei eles para fazer o funeral, né, do Richard. Ele ainda não morreu, mas os médicos já enviaram ele para casa em cuidados paliativos e ele não vai passar de 2 dias. E eu realmente fiquei muito abalada, né, com a situação, com a história. E, bom, esse casal de pastores viajaram para os Estados Unidos, chegaram lá, ele ainda estava vivo, né? E o Roy é um homem de Deus, assim, não dá para descrever ele de outra forma, né? Só para descrever um pouco a situação do pastor que estava doente, ele teve perfurações no intestino e falência dos órgãos, de alguns órgãos, né? Então, o intestino dele estava cheio de perfurações. Ele foi para o hospital quando ele sentiu uma dor muito forte no estômago. E quando viram era o intestino que tinha várias perfurações e devido à idade dele tentaram fazer alguma coisa, mas viram também que ele estava tendo falência dos órgãos e decidiram, tipo, vamos aplicar morfina nele, vocês levam ele para casa e ele aproveita os netos para despedir dele, os filhos, né? Então, como ele é uma pessoa muito amada, foram pessoas de todo lugar para lá, para casa deles, né, para chegar a tempo do funeral. E um deles foi esse casal de pastores que eles iriam fazer o funeral. Ele chegando, ele ainda estava aí na cama, então ele sentiu um desejo muito grande de orar por cura. E era uma loucura, né, porque a esposa dele já tinha reservado, já tinha feito os negócios, né, com a funerária, já estava tudo certo já, né? E ele estava assim, totalmente, nem consciente ele estava devido à dose de morfina, né? Era muita morfina e
sentia muita dor, ainda assim ele sentia dor. Então eles oraram e ele teve um tempo de repouso, né, de dormir, e eles já estavam esperando, né, que era morte, mas esse pastor orou com muita fé. E no dia seguinte, ele acordou, olhou, né, para a enfermeira que estava ali em home care e falou: não, eu tô bem, não precisa aplicar nada. Ela falou assim: não, mas espera aí, o efeito da morfina vai passar agora, já deveria estar passando. Ele falou: não, eu estou bem. Ela achou estranho e ele falou assim: eu quero me levantar. Ele falou: não, o senhor não pode se levantar. E ele pegou, se levantou, falou: eu tô com fome. Ele falou: não, mas você não pode comer. Imagina, né, perfurado, um monte de furos no intestino. E aí, ela sem entender nada, falou assim: vamos te levar pro hospital pra ver o que tá acontecendo com você. E levaram ele pro hospital e chegando lá, surpresa, fizeram todos os exames nele e não tinha nenhuma perfuração. Os órgãos dele estavam funcionando perfeitamente. E ele estava se sentindo super bom e morrendo de fome. Só queria comer, só queria saber de comer. E aí todo mundo assim, sem entender nada. Os médicos, na verdade, quando eles chegaram no hospital, até assustaram, né? Pensando: pera, você não foi o que a gente enviou pra casa que ia morrer? Falou: eu mesmo. Falei: meu Deus, o que você tá fazendo aqui? Em pé. Né? Todo mundo lá no hospital estava assustado e glória a Deus, né? Então, ele é um casal já, né, aí com 90 anos, mas ela tava me falando, ela falou: Dai, eu sinto que Deus tem mais pra gente, sabe? A gente já tava, assim, pensando: estamos finalizando a vida, isso, tivemos nossos netos, nossos filhos, nosso ministério, agora é só descansar, mas não, ela sentiu que Deus tinha mais para eles, né? E eu quero contar esse testemunho porque às vezes a gente pensa, né, que é o fim de algo quando Deus está só começando algo novo, né? E ele tá cheio de vigor, tá cheio de alegria, né? E essa é uma grande bênção, né? Você pode ver aí uma foto dele na cama, né, com a família dele. E agora a pessoa que foi fazer o funeral dele tirando uma foto com ele. Aí todos felizes, ele de pé, andando normal, se sentindo bem. Então esse realmente é um milagre de Deus, testemunhado aí, tem todas as provas possíveis, que Deus, o mesmo Deus da Bíblia, é o Deus que atua hoje nas nossas vidas. Eu quero ler uma palavra que está no livro de Efésios, no versículo 4, capítulo 4, versículo 11, diz assim: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ainda continua aqui, podemos ler mais um. Diz assim: o propósito é que não sejamos mais crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados de lá para cá por todo vento de doutrina e pela astúcia e a esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo é ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Então, vamos colocar uma ênfase aí, né? Depois que ele fala dos ministérios, né? Aí, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. No versículo 12 diz: a fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. E o versículo 13: até que alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, todos, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Em outras traduções está que cheguemos à estatura de Cristo, ou que cheguemos à semelhança de Cristo. Então,
aqui nós vemos, né, a diversidade da igreja, a diversidade do corpo de Deus, né, que alguns, né, como um corpo mesmo, né, cada órgão tem a sua função, mas juntos faz com que o corpo funcione e que o corpo seja saudável. E assim também é aqui a palavra de Deus. Faz um tempo que eu estou falando sobre o desenho de Deus, né? Deus como um arquiteto, como um desenhista. E o desenho que ele fez para a humanidade é diferente da execução que nós temos hoje, né? É igual esses exemplos de o projeto, a execução. Né? E eu acho que a frustração de Deus, às vezes, né, de ter projetado algo tão lindo, tão maravilhoso, e às vezes ver algo tão distorcionado do desenho original dele, deve ser uma coisa muito frustrante, né? Se pra gente, arquiteto, desenhista, às vezes já é frustrante, imagina, né, o Senhor Deus, que é perfeito. Então, aqui ele diz, né, que todos nós, né, seja apóstolo, profeta, evangelista, todos nós temos um chamado. E ao exercer o chamado, que não é para mim mesmo, mas para edificação do corpo de Cristo, nós nos tornamos imagem, chegar à medida da plenitude de Cristo, né? E esse é o nosso objetivo como igreja, chegar aí à imagem de Cristo. Em Atos, né? No capítulo 11, Atos é um livro que acontece depois da morte de Cristo, né? Então tudo, os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas, João, narram como se fosse uma biografia de Jesus, né? São os evangelhos, a biografia de Jesus. E Atos é o primeiro livro, depois dessa biografia, que é o que eles fizeram depois que Jesus morreu. Então, aqui todos eles estavam no contexto de somos judeus, né? Então, não existia uma nova religião. Era como se Jesus tivesse vindo, né? E explicado o que realmente era o judaísmo, né? Então todos eles estavam aí, sim, assim, entre os judeus, né? Então assim, essa é a verdadeira prática, né, do judaísmo, amar próximo como a si mesmo, né? Antes era olho por olho, dente por dente, mas não, Jesus falou, não, se alguém bater na sua face, dá outra face. Era um outro tipo de visão do judaísmo, é assim que eles enxergavam. Mas daí o Espírito Santo de Deus se manifestou neles e eles começaram a entender que era muito mais, era além de somente uma religião que Jesus veio trazer, ou a explicação de uma religião, né? E eles passaram por um tempo muito difícil após a morte de Cristo, né? E começa aí com o primeiro mártir depois da morte de Cristo, que foi Estevão. Estevão era um jovem que ele foi apedrejado até a morte, né? E antes da morte dele, antes do assassinato dele, ele dá um discurso aí maravilhoso e ele fala assim, desde Gênesis até Jesus, né? Se eu posso falar assim para alguém, se alguém não conhece a Bíblia, né? Eu falo assim, olha, leia o discurso de Estevão, né? E você vai entender do que se trata a Bíblia e o Evangelho, porque ele fala desde Gênesis até Jesus e até o que estava acontecendo ali naquele momento do assassinato dele. E ele morre aos pés de Paulo, né, perseguidor, que estava perseguindo a igreja de Deus, e que Paulo, depois seria o apóstolo Paulo, escreveria várias cartas desse livro que nós temos aqui, a Bíblia. Então, eles estavam ainda com essa mentalidade, e aconteceu isso e assustou muitos deles, né? E muitos deles se dispersaram, né? Eles estavam todos reunidos ali, né? Perto de Jerusalém e tudo, e tiveram que dispersar. Eles estavam em Jerusalém e tiveram que ir para outras cidades. Então, aqui no capítulo 11, fala assim, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição descandeada da morte de Estevão, chegaram a Fenícia, né? Chipre, Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus, né? Porque aí também era o medo, né? Falou assim, os romanos querem matar a gente, os romanos estão querendo nossa cabeça, os judeus também, né? O Estevão foi apedrejado pelos judeus.
Então, assim, enquanto os romanos estavam crucificando, né, igual crucificou Jesus, estavam prendendo e tudo, os judeus estavam apedrejando, né? Então, eles se limitaram aí, vamos falar somente aos judeus, até porque na cabeça deles, Jesus veio para os judeus como judeu, né? E é aí só, né? Jesus veio explicar a nossa religião. Só que o que aconteceu é que alguns deles foram a Antioquia, aí no versículo 20, e começaram a falar também aos gregos, aqueles que não eram judeus, contando as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Então, aí aconteceu algo maravilhoso. Teve, né, de todos esses que estavam dispersados, que estavam com medo, que estavam falando aí quietinhos só para os judeus e tudo, né, com medo, com receio, teve alguns que venceram esse limite do medo, que romperam o medo, a vergonha, a possibilidade de ser rejeitado, a possibilidade até de sofrer consequências graves, né? Eles romperam com esse medo e eles conseguiram algo maravilhoso, que era o favor de Deus. A mão do Senhor estava com eles. E aí veio o milagre. Muitos creram e se converteram do Senhor. Era a primeira vez que estavam pregando a não judeus. Notícias desses fatos chegaram aos outros ouvidos da igreja de Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Então enviaram uma pessoa lá para saber o que estava acontecendo. E esse ali chegando e vendo a graça de Deus ficou alegre e animou aos que pertencerem à fé no Senhor Jesus de todo o coração. Ele era um bom homem, cheio do Espírito Santo e de muita fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, Saulo que antes era Paulo, né, que é o apóstolo de Cristo. E quando encontrou, levou também para Etióquia. Falou assim, vamos lá que está acontecendo algo maravilhoso lá. E assim durante um ano inteiro Paulo e Barnabé se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez cristãos. E essa palavra cristão do grego, ela quer dizer pequenos cristos, né? Então, inclusive em holandês, né? Christelijk, Christ-like, como like Cristo, como Cristo, né? Então, foi a primeira vez que os cristãos aí relata, a primeira vez que as pessoas que criam em Jesus foram chamados pequenos cristos, ou seja, a imagem de Cristo, né? Era pequenas imagens de Cristo, pequenas reproduções de Cristo. Aquele desenho que Deus tinha feito no início para a humanidade e que ele falou, se a igreja funcionar bem, se tudo funcionar bem, vocês vão ter a plenitude de Cristo, vocês vão ter a imagem de Cristo, estava acontecendo naquele momento. E que eu quero dizer para você hoje é que nós temos esse poder de sermos cristãos, não a religião, mas de sermos a imagem e semelhança de Cristo, de sermos pequenos cristos aqui na terra e de fazermos as coisas que Ele fez. Não tem algo melhor na vida de um pai, de uma mãe, que vê os filhos fazendo as coisas que ele fez e ainda melhores, né? A Sara fala pra mim às vezes que quer ser arquiteta, eu imagino que ela tem que ser melhor que eu, né? Eu não quero ser melhor que ela tem que ser melhor que eu. E assim Jesus também nos disse, né? Em meu nome vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Então, essa é a mensagem, né, que eu tenho. A igreja, quando ela funciona em plenitude, unidos, todos chegam à unidade. Não é que um fica maior que o outro, um fica com mais conhecimento. Não, a unidade, né? A unidade do conhecimento, chegamos à plenitude da graça de Cristo. Essa é a mensagem, eu espero que edifique a tua vida, espero que te abençoe e que você possa ser como Cristo, que você vença as barreiras do medo, as barreiras da vergonha e assim o Senhor manifeste na tua vida com poder e grande glória e que todas as pessoas possam ver que você é diferente, que tem algo diferente, que você é como Jesus.